Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, onde você estiver. Estou aqui com uma grande revelação da ufologia, né? Um cara que descobriu uns documentos assim muito interessantes que está virando de ponta cabeça a ufologia, porque ó, pelo que eu li lá os relatos, a gente sei que tem parou nosso Brasil, na fronteira do Brasil. Tô aqui com Rony. Rony, é Rony Vernet? É Rony Braga? Boa noite. É Rony Vernet, mas se quiser chamar Vernete, Vernet, Braga, também tudo encaixa aí, cara. Fica tranquilo. Tô vendo que você é meu conterrâneo também, você é carioca. Que nem Isso. eu também, então a gente tá em casa. Rony, você, há uns 2 ou 3 meses atrás, você descobriu uns documentos, né, sobre... Quer dizer, o caso vem desde 2008, né, o pessoal do Peru já pesquisava esse caso, o comandante Chamorro e as filhas dele fizeram uma pesquisa, e aí você conseguiu descobrir documentos que falavam de um caso, de casos similares ao que estava ocorrendo no Peru. Mas primeiro, diz pra gente, como você começou na ufologia? Como é que surgiu o seu interesse e desde quando você está na pesquisa ufológica? Então, meu interesse começou desde pequeno, né? Ávido aí por saber como as coisas funcionam, pelos esses fenômenos que a gente tenta explicar, né? E desde pequeno vendo lá que naquela época de ouro da Globo, né? Quando tinha o Luiz Petri ali no Fantástico, no Globo Repórter, quando a gente tinha ainda o destaque na grande mídia aí para alguns programas inteiros de ufologia. Então, acho que é assim que começou o interesse, né? E vem acompanhando você e outros pesquisadores, né? Ao longo desse tempo, de forma mais passiva, apenas vendo os conhecimentos, compartilhando informações, correndo atrás para checar algumas coisas, mas nunca me envolvendo ativamente em pesquisa, né? E chegou a determinado ponto, ainda mais quando começou essa onda aí da revelação dos OVNIs pelo Pentágono, algum desacobertamento ali pelos Estados Unidos. Acho que isso, o caso Magé, né, o famigerado caso Magé, que bem ou mal falou-se aí bastante de ufologia naquela época, né? Apesar de não saber o que aconteceu ali, se aconteceu algo de fato, mas aquilo pelo menos serviu para mexer aí com todo mundo e despertar na grande mídia, levantar o assunto, né? Então acho que tudo isso, essa combinação de fatores, culminou aí para eu dar um estalo e falar, olha, eu acho que eu posso contribuir um pouquinho e tentar ajudar e compartilhar informações aí. Então assim que eu comecei a tentar ajudar na pesquisa de ufologia. E aí esse seu estalo te levou a buscar uns documentos. Como é que surgiu isso? Você falou, bom, eu vou começar a partir daqui, ou eu sou curioso e vou dar início pesquisando aqui. Como é que foi que você chegou aos documentos? Então, a estratégia que eu queria seguir era fazer uma coisa séria, né, baseada em fatos, né, e não em achismo, né? E para você conseguir uma coisa baseada em fato, a coisa mais verossímil que você tem e mais confiável são documentos oficiais, documentos do governo, né? Então eu comecei a bolar, a pensar, a matutar aqui comigo mesmo, como que eu poderia traçar uma estratégia para conseguir informações, tendo com base aí a lei de acesso à informação, né? Então eu comecei do zero, eu comecei a olhar a base de acesso à informação, pesquisando ali, filtrando pedidos de outras pessoas, tá? Sobre o assunto UFO, sobre ufologia, né? Sobre OVNIs. Então eu comecei lendo pedido a pedido, verificando como é que eram as respostas dos órgãos, pensando por que aquele órgão respondeu daquele jeito, aquela pergunta que a pessoa fez. Então eu comecei a perceber alguns padrões, e a primeira coisa que está escrito na lei é isso: se o pedido for genérico, você não vai obter uma resposta, porque isso está embasado na lei. Então os órgãos muitas vezes usam essa brecha para poder negar um pedido. E aí eu comecei a tratar uma estratégia que eu chamo de um novelo de lã, né? Porque a informação ela está ali, ela está no emaranhado, enrolada ali, e você tem que desatar um nó e achar uma brechinha, uma linhazinha para você puxar. Você puxa essa linhazinha, então você consegue mais um pedaço de linha, vai puxando e você vai aos poucos
desembolando esse novelo de informações, né? Então eu comecei a ver pedidos, se você olhar na base de informações do governo, né, lá organizado pelo TCU, que hoje é GovBR, né, que tá tudo, o governo ele unificou, né, todos os sistemas ali no acesso único por GovBR. Então se você olhar esses pedidos de informação, é que nem ufologia, 90% de vídeos, de informações que surgem é fake news, lixo, coisa que você pode descartar. Então você tem que fazer um trabalho de formiguinha, de minerar ali informação e chegar nesses 5, 10% de pedidos de informação que possam vir a ter alguma coisa. Então eu fui nessa mineração aí, nessa base de dados do governo, e elegi alguns pedidos em que chegaram perto de conseguir uma informação. Aquela resposta que o governo fala assim, ó, olha, tem alguma coisa aqui, mas eu consigo te fornecer só isso. Esse outro aqui, você fez um pedido genérico, isso não existe. Então eu comecei a escolher esses pedidos para conseguir fazer essa informação. E um pedido que eu achei bastante interessante, era até um pedido do Edson Boaventura sobre o caso no Acre, um caso que tinha acontecido em 2016, não era nesse caso que eu estou pesquisando agora, que é 2014, era um caso de 2016, onde um objeto, ou uma luz, enfim, um fenômeno, ele havia chegado próximo de uma tribo indígena do Acre. Um índio se assustou, pegou sua espingarda, deu tiros de espingarda, esse objeto devolveu um foco de luz, deixando esse índio desacordado, e esse índio foi hospitalizado. Isso foi noticiado bastante ali na mídia local da região norte, ali do Acre, no ano de 2016. Então, e na época, quando foi feito esse pedido, a FUNAI liberou uma informação técnica, bem sucinta, falando simplesmente isso aconteceu, porém a Polícia Federal é que conduziu tudo. Nós não temos mais informações. E, por sua vez, a Polícia Federal negou informações sobre esse caso. Até porque, aí tem a questão do time, né, de pedir a informação. Quando houve esse caso, imediatamente houve o pedido de informação. Só que as informações elas vão sendo produzidas, os documentos levam tempo para ser produzidos, relatórios, investigações. Então, uma coisa que eu percebi, um padrão, é que é bom você pedir uma informação assim 1 ano, 2 anos depois do ocorrido. Porque aí deu tempo daquilo amadurecer, dos documentos serem emitidos, tá? Claro, se não forem classificados, não tiverem informações confidenciais. E aí dá tempo de você pedir e, de fato, existir aquele documento. Então, que em 2016 houve isso, né? Houve a forma de pedir e o timing, né, de quando foi pedido. Então, de fato, acho que nem existia ainda os documentos que existem hoje. E aí eu tive uma coincidência, e a gente tem que ter sorte também, né, na hora de fazer pesquisa e conseguir essas coisas. Que o pessoal da FUNAI foi muito colaborativo em informar não só o caso de 2016, como o caso de 2014, que é um caso anterior, que ninguém conhecia, e que tem uma riqueza enorme de informações e documentos oficiais. Então, é assim que começou a história na busca desses documentos. É muito interessante você falar que a gente realmente tem que produzir documentos e demora um tempo. O problema é que para você investigar, você tinha que estar lá na hora ou mais próximo da data recente. Então, normalmente você vai ter esse documento, o evento já aconteceu, já causou as consequências que ia causar, se não teve mais nada à frente. E aí fazer uma pesquisa, você vai fazer uma pesquisa mais de recolhimento de dados e investigação do que propriamente investigar o fenômeno ocorrendo ali. Aí tá, você descobriu esses documentos e descobriu que nesses documentos uma tribo no município de Marechal Taumaturgo. Isso, Marechal Taumaturgo, ela foi atacada, ou as luzes apareceram lá. Conta pra gente como é que foi isso aí, porque eu li também nas várias reportagens que você já fez, nos vídeos que você fez, que teve índio fugindo, teve objeto que ficou no meio da aldeia, e me parece muito, cara, é muito parecido com o que aconteceu na Operação Prato. Que a gente acreditava que em 82, que ela parou em 77, mas a gente tinha informação que até 82 houve o fenômeno e aí tinha cessado. Mas a gente está vendo que o negócio continuou. E a gente não sabe se continuou desde 77 até hoje, porque tem muitas regiões onde as aldeias, os povos indígenas, as cidades, os municípios são muito distantes.
e as informações não chegam até pra gente. Então conta aí pra gente como é que foi esse caso no município de Marechal Thaumaturgo. Então, o que os documentos falam, né? Os documentos hoje falam que esses casos começaram esses avistamentos dessas luzes em 2013, tá? Ainda não com interações que a gente saiba nos documentos com índios, em 2013, mas aparecendo, eles estando presentes nessas tribos do Acre, ali fronteira com o Peru. E em 2014 é que começaram, de fato, esses fenômenos a interagir com os índios, a descer próximo do chão e perto das casas, a jogar foco de luz nesses indígenas. Então é aí que começa a história, de fato, a ficar um tanto quanto aterrorizante para o lado da interpretação dos indígenas, porque esses fenômenos começaram a interagir, de fato, com eles em 2014. Tá? E aí que começa o desenrolar da história de ficando séria, de fato, com órgãos governamentais sendo envolvidos. Tá? Só para contextualizar, essa tribo que a gente está falando ali, que fica no município de Marechal Thaumaturgo, na verdade, é um povo que se chama povo Axaninca. Esse povo Axaninca, ele está tanto no Peru, e aí vem o que você falou no começo, da história começar lá em 2008 no Peru, né? Tem esse povo lá, Axaninca, e você tem do lado brasileiro também. Quando tem povos indígenas, ela demarca nomes de tribos. Então, esse povo Axaninca, ele é chamado no Brasil de tribo indígena Campa do Rio Amônia, por ficar ali nas margens do Rio Amônia. E eu também tenho os Axaninca, que são os isolados do Envira, onde foi aquele caso em 2016. Então, o que parece é que, você veja, houve esse caso em 2014 numa tribo, em 2016 em outra. Esses documentos que eu estou começando a revelar agora da Polícia Federal, eles mostram que há outras comunidades que já estavam presenciando o fenômeno na região, outras tribos. Então, parece, como você falou, Thiago, que essas comunidades isoladas, assim como aconteceu lá no Pará, elas são constantemente visitadas e interagem com o fenômeno. E a gente nem fica sabendo disso. E o caso que a gente teve nesse município, em Marechal Thaumaturgo, afetou afetou uma aldeia indígena. Os índios estão, pelos vídeos que eu vi, os vídeos eles ficaram com medo, mas eles estão acostumados a isso. E aonde que a FUNAI entrou e a Polícia Federal entrou? A gente sabe também que tem uma pesquisadora brasileira que trabalha em Londres, na Inglaterra, que ela que levantou, pediu ajuda para a FUNAI. Não foi isso? Como está descrito nos documentos? Exato. Ali em 2013, né, esses casos começaram, em 2014 começaram as interações, e esse ano de 2014 para 2015, a gente nessas tribos, elas têm a presença constante. Como é uma tribo que, ela, apesar de fisicamente isolada, ela tem um contato muito fácil aí com os outros, a civilização, digamos assim, fora, não indígena, né? Você tem diversos pesquisadores atuando na região, né? Pesquisadores do sul do Brasil, pesquisadores aqui do Rio, de Brasília, enfim, de todos os locais, trabalhando nessa tribo indígena. E a gente tinha, no caso, a Carolina Comandulli, que é uma cientista social, uma antropóloga capacitadíssima, estava fazendo um doutorado pelo College of London, lá em Londres, e ela estava fazendo um trabalho de pesquisa de campo junto a esses indígenas da tribo indígena Campa do Amônia. Tá? Então, o que a gente tinha em relação aos indígenas, olhando esse fenômeno, a qualquer um podia falar, olha, essa tribo ela consome alucinógenos, então eles estão vendo coisas, esse fenômeno não existe. Inclusive, você pegando os documentos da Polícia Federal, que eu vou disponibilizar em breve, você vai ver que eles tentam a todo tempo descredibilizar esses avistamentos, com base no fato de que essa tribo é uma das tribos que consome a ayahuasca, né, que é um alucinógeno para fazer os rituais. Porém, por outro lado, você tem essas pesquisadoras capacitadíssimas que estavam lá e presenciaram o fenômeno. Então, assim, é um fenômeno de fato que ocorreu. Você tem o depoimento e o relato da Carolina Comandulli, por exemplo, onde ela fala que ela estava dormindo, né, no chão ali, eles dormem no chão, né, das casas. Ela virou de lado e viu uma luz muito forte, branca. Ela achou que era alguém de lanterna fazendo uma ronda. Por quê? Porque essa luz ela jogava focos, como se fosse uma lanterna, nas pessoas que estavam dormindo. Ela achou que era alguém de lanterna. Quando ela olhou,
não tinha ninguém. Foi chegando mais perto, ela viu que não tinha ninguém, que era apenas uma luz sobrevoando ali a meio metro do piso e jogando, como se estivesse investigando o ambiente. Na visão dela, ela fala o termo tirando fotos, né? Por isso, porque ela está jogando os focos nas coisas, nas pessoas, como se estivesse olhando o que estava acontecendo no ambiente. Ela ficou muito assustada, ela fala que vira para o lado e tenta dormir novamente, muito abalada e com medo do que era aquilo, não sabia o que era aquilo, e ela não tentou confrontar aquilo e enxergar o que era aquilo, ela tentou se proteger e virou para o lado para tentar dormir novamente. É assim que encerra o depoimento dela. Então você vê que tem relatos de outras pessoas capacitadas, estudiosos, mostrando ali que de fato aconteceu esse fenômeno naquela tribo indígena. Tem uma parte no documento que fala do relato de Isaac, acho que é também um indígena, não sei, que ele viu algo parecido com uma bola de luz que piscava, principalmente para baixo, e o objeto estava a 600 metros de altura. É alto, mas dava para ver. Ele emitia luz brancas e em um determinado momento um índio deu um tiro em direção ao objeto. O objeto fez uma curva e desceu um pouco, diminuindo a velocidade para depois sumir rapidamente. Olha, uma coisa que a gente fala como ufólogo é nunca faça isso. Nunca atire pedra, o que for, dê tiro de arma de fogo num objeto, porque você não sabe qual vai ser a reação dele. E o caso em 2016 mostra justamente isso, né? Exatamente. Recebeu um foco e foi hospitalizado. A gente tem casos em que pessoas atiraram contra o objeto devolveu com uma rajada de raio. Tivemos casos de pessoas morreram após receber uma rajada de um tiro de laser, de um raio de um objeto, sem ela ter feito nada, morreu também. E o que fala em outro ponto que fala aqui que esse índio ele sofreu uma descarga elétrica, né? Ele como se fosse tomado um choque e caiu desacordado. Na época, o Rony, o que a FUNAI fez? A FUNAI chegou a ir a campo, ela foi até a aldeia investigar isso? Ou a Polícia Federal foi até a aldeia investigar isso? Então, só para abrir um parênteses antes de eu responder essa pergunta, o Isaac que você mencionou, ele é uma liderança indígena dessa tribo, Campa do Amônia, e hoje ele é o prefeito de Marechal Thaumaturgo, veja só. Então, você vê a importância dessa pessoa ali na região, dando mais credibilidade ainda a esse relato dele. Respondendo a sua pergunta, sim, quando esses fenômenos começaram a interagir com esses indígenas ali em 2014, mais precisamente no mês de julho, ali em plena Copa do Mundo no Brasil, esses índios começaram a ficar muito assustados porque esses objetos jogavam focos de luz nas pessoas, as pessoas ficavam com dor de cabeça, com náusea, às vezes desacordadas, desorientadas, às vezes com os olhos sem conseguir enxergar por algum tempo, até com uma conjuntivite, olhos vermelhos. Então, isso começou a assustar muito os índios, o que é muito parecido com o que aconteceu lá em Colares, lá na Operação Prato, né? Das interações com as suas comunidades. Então, os índios começaram a responder com tiros de espingarda. Então, toda vez que um objeto se aproximava, e aí tem alguns relatos em que você teve esses focos de luz jogados como se fosse um alerta, né, aos índios, né, por conta desse ataque deles. E a gente também tem casos em que os índios atiraram e o objeto se afastou. Então, a gente teve os dois tipos de fenômenos acontecendo. E quando a coisa começou a ficar séria, a liderança indígena começou a pedir ajuda à FUNAI, né? Mandou uma carta à FUNAI, relatou o que tinha acontecido. Teve um episódio em que um objeto desceu ali nas casas, jogou foco de luz em algumas meninas, mais especificamente numa família. As pessoas começaram a correr, algumas ficaram temporariamente sem conseguir enxergar. As casas são de palafita, né? Elas são altas. Então as pessoas quando correm, tropeçam e caem de uma altura ali de 1 metro, às vezes 1,5 metros, e se machucam. Então teve uma índia que estava grávida, e ela abortou, não por causa que a luz incidiu, né, nela, mas porque ela correu, tropeçou e caiu dessa altura, e veio a abortar 3 horas depois, segundo o relato da liderança indígena. Então isso culminou nessa carta à FUNAI pedindo ajuda. E aí que a FUNAI começou a interagir com outros órgãos, com o Exército, com a Polícia Federal, com a Aeronáutica, com o Ministério da Justiça, com o Secretário de Justiça do Acre, do governo do Acre. Então, aí que começa o envolvimento dos órgãos governamentais.
No seu último vídeo que está publicado no seu canal, que vai ficar aqui na descrição, tem o depoimento das meninas. E quem está traduzindo isso é o Beck Achaninka. Beck Achaninka, aí você explica pra gente, também uma representatividade grande da tribo, né? Ele já viajou o mundo inteiro, então é uma pessoa esclarecida, como tem algumas reportagens sobre o fato. Esse depoimento que está gravado, é esse depoimento das meninas que caíram, que fugiram, ou é outro depoimento? Isso. Só uma correção, Thiago, é Benk. Os nomes são bem estranhos mesmo e é normal a gente errar. O Benk Achaninka, ele é um pajé, ele é um xamã ali da tribo, é um líder espiritual. E ele tem um contato muito... Ele já fez novela da Globo, ele tem um capítulo de uma novela da Globo que ele aparece. Ele já foi na ONU, então ele é um índio bem esclarecido, que tem bastante contato com esse nosso mundo de cá. Então, ele é que fez essa carta, né, para a FUNAI, descrevendo o que tinha acontecido. E esse vídeo que você comentou da Polícia Federal é justamente após o pedido da FUNAI para a Polícia Federal passou alguns dias lá, 2 ou 3 dias, na tribo indígena, tentando avistar o fenômeno, né? Eles eram 5, se não me engano, 5 agentes da Polícia Federal se revezando em regime de turno e tentando observar o fenômeno, principalmente no horário depois das 18 horas. Entre 18 e as 5 da manhã, que era o horário que essas luzes mais apareciam, né? E aí esse vídeo que está no meu canal agora, justamente são os vídeos gravados pela Polícia Federal, por um agente da Polícia Federal, com o Benk Achaninka, traduzindo ali, porque a maioria dos indígenas dessa tribo, eles não falam português. Eles falam dialeto Achaninka, que é o mesmo até dialeto do lado peruano. Então, em português ele traduz o depoimento das meninas, que é esse caso que eu te comentei, que teve uma menina que abortou, a outra que ficou temporariamente sem enxergar. E esses vídeos traduzem aí esses relatos dessas meninas que foram afetadas nesse caso que eu comentei agora. Quais são o que você está investigando agora? Quais são os próximos passos? Você acredita que tem mais coisa para surgir? E cavucando, mexendo nos documentos, vai surgir mais coisas antes até de 2013, 2014, 2016? Então, eu esgotei com a FUNAI e com o Ministério Público as informações que eles detinham, né? A FUNAI ela tinha alguns relatórios chamados informações técnicas, essas cartas dos indígenas, e o Ministério Público ele tinha um inquérito, que foi um inquérito civil aberto pelo Ministério Público, para poder investigar se aquilo constituía alguma ameaça aos indígenas, né? Já que estavam tendo esses fenômenos interagindo com eles e causando alguns ferimentos enfim, diversos sintomas fisiológicos nesses índios. Então, essa investigação, eu já tenho na íntegra esse documento, inclusive vocês aí da UFO, o Gevaer, eu já passei para o Gevaer, provavelmente ele compartilhou aí com vocês esse inquérito, e eu estou dividindo por quê? Porque se eu jogar essa quantidade de informações para o público, o pessoal que não está dentro da investigação, eles não conseguem digerir esse conteúdo todo. Então, eu estou dividindo em capítulos e liberando parte a parte, como se fosse uma novela, né? É o que eu estou fazendo no meu canal, uma novela, explicando passo a passo o que aconteceu. Então, por isso que eu estou liberando aos poucos. E depois, claro, vou liberar toda a informação, os documentos todos que eu já passei para vocês, a público, o pessoal fazer download, baixar, pesquisar, fazer sua própria pesquisa, enfim. E o próximo passo que eu estou agora é o lado mais difícil, que é o lado da Polícia Federal, que não dá informação de jeito nenhum, né? Então, todos os documentos que eu estou conseguindo da Polícia Federal, eu não estou conseguindo com a Polícia Federal. Eu estou conseguindo com o Ministério Público, com a Justiça do Acre, porque eu já tentei diversas vezes e eles são irredutíveis, né? Há uma resistência muito grande em falar desse assunto, em fornecer informações desse assunto, mesmo já tendo passado anos, mesmo os documentos já estando aí, né? Então, eu já consegui alguns vídeos, por exemplo, esses que eu postei no canal, né? Eu consegui um vídeo do objeto filmado. Isso aqui eu estou falando a primeira vez, né? Eu consegui um vídeo do objeto filmado. Eles me mandaram em baixa resolução. Eu lendo os documentos e a lista de anexos, eu vi que existia uma versão em alta resolução. Então eu pedi para eles, né? E não para eles, mas para a justiça, né? E vamos ver que a justiça está nos trâmites aí para tentar liberar esse vídeo em resolução alta. Eu já adianto aqui que não tem uma nave, não tem um disco voador ali, são luzes, né?
mais com vídeo de alta resolução, a gente vai conseguir talvez ver detalhes dessas luzes, né? Se há alguma coisa ali no meio, aparecendo, alguma forma, algo do tipo. Tá? Então é isso que eu estou buscando aí. E assim que eu conseguir esse vídeo de alta resolução, eu vou fazer a publicação no meu canal e vou disponibilizar para todo mundo aí. Quem gravou esse vídeo foi uma estudante de doutorado também, tá? Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela estava lá, nessa tribo, fazendo os estudos, ali no ano de 2015. E esse vídeo ele foi gravado por ela e entregue à Polícia Federal. Então é esse vídeo que eu estou na busca aí de tentar a versão em alta resolução para poder liberar, assim como tem outros vídeos, tem áudios, tem muita coisa que a Polícia Federal produziu e que eu ainda estou tentando buscar, que é o lado mais difícil da investigação. Os índios, eles, de alguma forma, eles falaram que viram formato de naves, ou era só luzes mesmo, disparando raios, ou dando esses flashes? Eles viram formato. O que acontece? Esses objetos, quando se aproximam na palavra deles, né, na forma que eles falam, que é bem peculiar, assim, não dá para saber se era exatamente o que aconteceu, mas é a forma deles falarem. Esses objetos eles costumam se aproximar com baixa luminosidade, tá? E depois essa luminosidade aumenta muito, como se fosse quase um sol, e depois reduz. Então, em alguns momentos, consegue-se observar forma. Uma das formas que eles falaram é uma forma de caixa d'água. Tá? E aí eles gostam muito de usar esse termo, uma caixa d'água de tantos litros, de 1.000 litros, de 3.000 litros. Então, você tem, inclusive, variações de tamanho. Alguns casos eles falam, cabe 2 pessoas. Outros casos eles falam, cabia 6 pessoas. Então, eles traduzem essa forma, né, como se fosse uma forma de caixa d'água. Também apareceu uma forma de esfera em alguns documentos. E o interessante é que tem um documento dos indígenas que também fala em formato de H. Então, você vê... a gente não sabe se é isso exatamente que eles queriam descrever, mas você vê que é uma variação de formas. E não era só luz, de fato eles viam formas quando os objetos reduziam a luminosidade. É interessante porque também na Operação Prata, e a gente está batendo na tecla porque pode ser que tenha alguma correlação, também eram vários tipos de objetos. Tinha objetos cilíndricos, verticais, onde era possível ver 2 seres ali dentro. Tinham objetos discoides, objetos em forma com rabo de arraia, assim dizendo. Então a gente vê que o que atua ali é algo realmente que a gente não tem um conhecimento. Se o espaço aéreo brasileiro está sendo invadido por naves, aviões secretos de alguma outra nação, aí um problema é até maior, porque a gente vai ter que responder de alguma forma essa invasão. Se é algo de outro mundo, a gente não tem como responder. Meu amigo, para a gente finalizar aqui, o que esperar agora? Você acredita que isso possa ter ocorrido em outras tribos? Tem como buscar isso? E você acha que agora que você descobriu isso, as autoridades vão ficar mais atentas tanto para investigar quanto para não deixar esses documentos vazarem? Então, a única coisa que ainda não apareceu em relatos e documentos foi a presença de seres. Ninguém relata ter visto seres, apenas objetos e luzes, né? Isso é uma coisa que a gente distou um pouco de outros casos, né? Eles falam que esses seres aparecem muito do lado peruano, né? Eles chamam no lado peruano de pela-cara, porque a gente tem muitas características parecidas com o chupa-cabra, só que mutilações humanas no lado peruano. Pessoas sem pele do rosto, pessoas sem língua. Então a gente não sabe se é um outro lado desse fenômeno ou se é uma outra explicação para isso, tá? Então ainda não apareceram seres ainda, é algo que eu estou tentando buscar algum relato e ver se existiu alguma interação aí mais próxima de seres nessa tribo. E aí, em relação aos próximos passos, aí, o que eu acho que pode aparecer é que, e o que eu já sei, né? Eu já sei que esses fenômenos eles estão acontecendo agora, tá? Esses fenômenos continuam, porém eles só estão mais discretos. As naves não têm esses objetos, ou naves não têm descido próximo das casas, ele tem se mantido um pouco distante, sempre presentes, mas não tão próximas, como se estivessem sempre observando o que está acontecendo nessas populações.
eu também já sei que está acontecendo em diversas tribos indígenas do Acre. Não são 2, são 5, 6, 7 tribos indígenas do Acre. Então é um fenômeno que está presente, ele está acontecendo agora, e ele está acontecendo em diversas regiões ali do Acre, e eu acredito provavelmente em diversas tribos indígenas pelo Brasil, diversas comunidades isoladas. Talvez comunidades de pescadores, assim como tinha lá no Pará, que a gente nem fica sabendo, as pessoas ficam com medo até de falarem nesse assunto. Tribos indígenas isoladas que não falam português e têm um contato menos próximo até com a própria FUNAI, e a gente não fica sabendo. Então, o que eu quero agora, inclusive eu tenho pedido apoio para o pessoal lá do meu canal, é levantar recursos para ir no Acre, ficar lá, passar lá, tirar férias, passar um mês lá, ver se vê alguma coisa. A Polícia Federal não viu nada, mas por que ela não viu nada? Ela ficou 3 dias. Para o Irangi Holanda ver alguma coisa na Operação Prato, ele demorou 3 meses. Ele quase desistiu, né? Muito determinado até, né? Ficou lá bastante tempo, até conseguir ver, e quando começou a ver direto, fenômenos à torta direita, vários tipos de naves. Então, a gente sabe que parece que o fenômeno ele quer se mostrar para quem quer ver de fato, quem está determinado a ver o fenômeno, né? Parece que ele tem controle disso, né? E a Operação Prato lá, o Irangi Holanda é uma prova disso. Então, o próximo passo eu sei que o fenômeno está acontecendo agora, eu acho que eu e outras pessoas têm que ir lá, né? Até para poder esclarecer com os próprios índios. A gente tem um trato muito próximo com as pessoas que falam a língua portuguesa. Então, eles têm que saber que existe a Operação Prato, eles têm que saber essa história, o que já aconteceu em outras tribos, eles têm que saber como tratar o fenômeno. Adianta dar tiro? Não adianta. Você vê pelo histórico que tem casos em que essa luz ela focou e hospitalizou um índio. Então, não adianta tratar com tiro esse assunto. Então, acho que a gente tem que ajudar, ir lá, esclarecer, conversar com os indígenas, se mostrar disposto a ajudar. Eu não sei se a FUNAI está aberta a isso. Acho que ela tem um pouco... Ela se mostra um pouco resguardada em relação a isso, a esse assunto. Mas eu acho que a gente tem que ir ver o fenômeno e registrar e colher dado, porque continua. E eu quero, no meu canal, estou publicando isso para dar visibilidade tanto para outros ufólogos, para ajudar na investigação, pensar em fora da caixa, pensar em outras coisas que podem ser liberadas, porque eu sozinho não consigo mover o mundo também, né? Por isso que eu estou publicando o máximo de informações possíveis, pedir ajuda de todo mundo, e também das autoridades, né? Darem visibilidade a isso e tratarem esse assunto com seriedade. Exato, é assim mesmo. A ufologia ela só vai crescer quando a gente trabalhar em conjunto, em prol de um objetivo maior. Rony, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Tenho certeza que o pessoal vai curtir seu canal, já está curtindo e vai ficar aqui na descrição do vídeo. E sempre que tiver novidade, pode espalhar que a gente compartilha, porque é importante. Esse caso é fantástico. O que está ocorrendo, ocorreu ou vai ocorrer ainda, a gente não sabe se vai continuar ocorrendo, mas pode ser que tenha vindo desde a época do chupa-chupa. Então a gente tem que ficar de olho nisso. E como você falou, você tem documentos aí da Polícia Federal, da FUNAI, mas certamente a Polícia Federal deve ter mais alguma coisa. Eu acho que a gente tem que mexer alguma coisa aí, porque eles devem ter guardado alguma coisa, depoimentos, vídeos, fotos, não sei. E vamos continuar procurando aí. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. O pessoal vai ter aqui, como eu falei, a descrição do seu canal, para dar o apoio. E como você falou, vamos pesquisar, vamos sair e quem tiver oportunidade, passar um tempo lá para ver se consegue alguma coisa. Só a última mensagem, meu querido. Agradecer aí teu apoio, Thiago, na divulgação aí, né? Foi um papo legal pra caramba, deu para esclarecer algumas coisas que a gente ainda não tinha abordado, né? Sempre no esse assunto vai haver coisas novas, né? E cada pessoa tem um ponto de abordar o assunto e surgem assim novas informações. Eu consegui também dar minhas percepções, né? Hipóteses, enfim. A gente ainda não sabe, é um fenômeno inexplicável. A gente ainda não tem uma causa, uma origem para isso. Então, quanto mais dados a gente tiver, melhor. E quanto mais pessoas, como você, compartilhando esse assunto e chamando a atenção das pessoas para esse fenômeno, melhor. Então, quero te agradecer aí e pedir ao pessoal aí, como o Thiago falou, o link vai estar na descrição. Segue lá o meu canal, comenta, vamos trocar uma ideia. E acho que a gente compartilhando informações, a gente vai conseguir cada vez mais coisas desse caso aí e de outros casos também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deem seu like, compartilhem, comentem, critiquem, sugiram, para a gente ter a ufologia sempre honesta, séria e de qualidade para todos vocês. Muito obrigado, pessoal, e até mais.